14 mil alemães se renderam aos brasileiros em apenas 19 dias. Quando a guerra acabou e a Cruz Vermelha começou a entrevistar esses prisioneiros, todo mundo esperava ouvir relatos de combate, de estratégia, de quem atirou melhor. Mas não foi isso que saiu da boca deles. O que esses soldados alemães disseram sobre os pracinhas brasileiros chocou até os oficiais aliados que estavam ouvindo. Um tenente alemão capturado em abril de 1945 descreveu o momento exato em que levantou as mãos e saiu da trincheira. Ele estava esperando um tiro, um soco, ser jogado no chão. Em vez disso, uma pracinha brasileiro se aproximou, baixou a arma e ofereceu um cigarro. Ele disse que ficou paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Outro prisioneiro contou que recebeu água antes mesmo de ser revistado. E tem uma frase que aparece em vários depoimentos, dita por soldados diferentes em momentos diferentes. Eles nos trataram melhor do que nós tratávamos qualquer um. Isso não é propaganda de guerra. São palavras de quem estava do outro lado, de quem esperava morrer e foi surpreendido por algo que não fazia sentido naquela guerra. Eu tenho esses relatos aqui comigo, documentos que quase ninguém lê, e preciso te mostrar o que realmente aconteceu quando milhares de alemães olharam nos olhos dos pracinhas pela primeira vez. Meu nome é Renato Vasconcelos. Sou pesquisador de história militar há mais de 20 anos, e essa história dos 14 mil prisioneiros me persegue desde que encontrei os primeiros documentos há alguns anos. Porque quando você cresce ouvindo que a FEB foi um exército pequeno, pouco relevante, que mal fez diferença na guerra, e então você bate o olho em relatórios oficiais mostrando números assim, você percebe que tem algo muito errado com o que te ensinaram. Vamos direto ao contexto. Abril de 1945. A guerra na Europa está nos últimos suspiros. Hitler está escondido em Berlim, os russos estão chegando, e no norte da Itália as forças alemãs ainda tentam segurar uma linha de defesa que já está completamente quebrada. A Força Expedicionária Brasileira, que chegou ali em 1944 com cerca de 25 mil homens, está agora participando da ofensiva final aliada. E nesses últimos 19 dias de combate efetivo, entre 14 de abril e 2 de maio, quando a rendição alemã na Itália é oficializada, os pracinhas capturam mais de 14 mil prisioneiros. Isso está documentado nos relatórios do general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, e confirmado por historiadores como Ricardo Bonalume Neto, que passou anos cruzando dados brasileiros com arquivos americanos e alemães. 14 mil prisioneiros. Pense bem nesse número. A FEB inteira tinha 25 mil homens. Eles capturaram mais da metade do tamanho da própria força em menos de 3 semanas. E não foram capturas espalhadas, grupos pequenos que se perderam e desistiram. Foi a rendição de unidades inteiras, incluindo a 140ª e 10ª Divisão de Infantaria Alemã completa, com generais, oficiais, equipamento, tudo. Esse é o tipo de coisa que deveria estar em negrito nos livros de história, mas raramente aparece. Agora vem a parte que realmente me pegou. Depois que esses prisioneiros foram processados, levados para campos de prisioneiros controlados pelos aliados, a Cruz Vermelha Internacional começou a fazer o trabalho dela, entrevistar os capturados, verificar as condições, garantir que as convenções de Genebra estavam sendo respeitadas. E foi nessas entrevistas que começou a aparecer um padrão estranho. Os prisioneiros capturados pelos brasileiros descreviam o momento da rendição de um jeito completamente diferente do que era esperado. Tem um depoimento que me marcou. É de um tenente alemão
cujo nome foi registrado apenas como Hermann K., capturado perto de Montese no dia 15 de abril. Preste atenção no que ele disse. Ele estava entrincheirado com o que restava do seu pelotão, algo em torno de 12 homens. Eles tinham ficado sem munição pesada, estavam com pouca água e sabiam que era questão de horas até serem cercados. Quando os pracinhas chegaram, ele tomou a decisão de se render. Ele descreveu como levantou a mão segurando um pano branco amarrado num graveto, gritou "Nicht schießen", que significa não atirem, e saiu da posição com as mãos levantadas. Os outros 11 vieram atrás dele. Ele disse que estava preparado para o pior. No fronte oriental, onde ele tinha servido antes de ser transferido para a Itália, rendição significava espancamento imediato, revista violenta, às vezes execução sumária, dependendo de quem estava capturando. Ele esperava que ali seria parecido, mas o que aconteceu foi diferente. Uma pracinha se aproximou, a arma ainda em punho, mas apontada para baixo, e fez sinal para ele e os outros se sentarem no chão. Ninguém gritou, ninguém bateu. Um segundo soldado brasileiro veio com um cantil e ofereceu água. Hermann descreveu que ficou olhando para o cantil sem entender se era uma armadilha, se ia ser humilhado de alguma forma. Mas o pracinha apenas insistiu, fez gesto de beber e ele acabou aceitando. Depois vieram mais soldados brasileiros. Um deles, que tentava falar italiano com sotaque pesado, perguntou se alguém estava ferido. Tinha um soldado alemão do grupo com um ferimento no braço, nada grave, mas estava sangrando. Os pracinhas chamaram um enfermeiro, fizeram curativo ali mesmo, antes de transportar o grupo. E então, enquanto esperavam a escolta para levá-los para trás das linhas, um dos brasileiros tirou um maço de cigarros e distribuiu. Hermann disse que aquilo quebrou alguma coisa dentro dele. Ele tinha passado meses sendo doutrinado de que estava lutando contra inferiores, contra bárbaros, contra gente que nem deveria estar naquela guerra. E ali estava ele, prisioneiro, sendo tratado com mais humanidade do que ele próprio jamais demonstrou a um inimigo. Esse relato não é isolado. O correspondente de guerra brasileiro, Joel Silveira, que estava acompanhando as tropas naqueles dias finais, registrou cenas parecidas. Ele descreveu como viu grupos de prisioneiros alemães sendo conduzidos para trás das linhas e, em vários momentos, observou pracinhas oferecendo cigarros, conversando com gestos, até tentando arrancar alguma palavra em alemão que tinham aprendido. Não era protocolo oficial, era comportamento espontâneo. Tem outro depoimento forte, esse de um sargento chamado Klaus Bergmann, da mesma 148ª Divisão. Ele foi capturado alguns dias depois, perto de Fornovo, junto com quase 200 homens da unidade dele. A situação era caótica. A divisão estava completamente desorganizada, cercada por vários lados, sem chance de recuar. Quando a ordem de rendição veio do comando, ele achou que seria massacrado, mas descreveu a cena como quase surreal. Os brasileiros chegaram, cercaram o grupo, mandaram todos largarem as armas e se sentarem. Fizeram revista rápida, pegaram facas e pistolas que ainda estavam escondidas, mas sem violência. Klaus disse que esperava ser interrogado ali mesmo, talvez torturado para dar informações. Em vez disso, foi colocado numa fila, recebeu uma etiqueta de identificação e foi mandado para um caminhão que levaria todos para um campo de triagem. No caminho, ele disse que começou a conversar com outros prisioneiros que tinham sido capturados em dias anteriores e ouviu a mesma história repetida. Os brasileiros não agrediam, não humilhavam, tratavam os prisioneiros conforme as regras, às vezes até melhor. Um soldado mais velho contou para Klaus que tinha sido capturado pelos russos em 1943. Conseguiu escapar, foi transferido para o Ocidente
e agora tinha sido pego de novo, dessa vez pelos brasileiros. Ele disse que a diferença era do céu para o inferno. Com os russos, ele viu execuções, viu gente ser espancada até desmaiar, viu prisioneiros morrerem de fome nos primeiros dias. Com os brasileiros, ele recebeu comida no mesmo dia, foi tratado por um médico e ninguém encostou a mão nele. Quando eu li isso pela primeira vez, confesso que fiquei inconformado com o quanto esses detalhes são simplesmente apagados e ignorados nos livros que lemos na escola. A gente aprende que o Brasil mandou soldados para a Itália, que participaram de algumas batalhas, capturaram uma cidade ou outra e pronto. Ninguém fala desse lado humano, dessa diferença brutal de comportamento que os próprios inimigos notaram e registraram. Foi exatamente por essa frustração que eu decidi montar o acervo Diários do Fronte, um material de mais de 80 páginas que mergulha nesses detalhes que ninguém te conta, baseado em fatos históricos e reconstruções narrativas que dão vida ao que realmente aconteceu lá. Tem sido muito gratificante receber as avaliações e mensagens de quem já leu, agradecendo pela claridade das informações e por eu tocar em assuntos que muitos não falam para nós. O acesso está no comentário fixado, mas vou explicar tudo direitinho no final. Agora preciso continuar te mostrando o que esses alemães disseram, porque a história fica ainda mais impressionante. Porque o que começou a acontecer nas semanas finais da guerra foi algo inesperado. Começou a circular entre as tropas alemãs que ainda resistiam à informação de que era melhor se render aos brasileiros. Isso não é teoria, está documentado em relatórios de interrogatório aliados. Prisioneiros confirmaram que a ordem era, se possível, tentar alcançar as linhas brasileiras para se entregar. Não as americanas, não as britânicas, mas as brasileiras. Por que isso aconteceu? A explicação tem a ver com reputação. Exércitos constroem reputações em campo, e essas reputações se espalham. Os alemães sabiam que os russos não davam quartel, que a rendição no fronte oriental era quase uma sentença de morte. Sabiam que alguns comandantes aliados no Ocidente também não eram muito cuidadosos com prisioneiros, especialmente se tivessem acabado de perder homens em combate. Mas os brasileiros tinham construído uma reputação diferente. Respeitavam as regras, não executavam, não torturavam, tratavam prisioneiro como prisioneiro, não como lixo. Tem um episódio específico que ilustra isso perfeitamente. No dia 29 de abril, já bem próximo do fim, um grupo de cerca de 300 soldados alemães se deslocou por quase 10 quilômetros, passando por posições americanas, especificamente para alcançar um ponto controlado pelos pracinhas e se render ali. Quando os oficiais americanos perceberam e perguntaram por que tinham feito aquilo, um dos alemães, que falava inglês, respondeu direto: porque sabiam que com os brasileiros seriam bem tratados. Isso está registrado no relatório de operações da 10ª Divisão de Montanha Americana, que estava operando na mesma região. Pense na loucura disso. Soldados inimigos, no meio de uma guerra, escolhendo a quem se render com base em tratamento humanitário. Isso vai contra tudo que a gente imagina sobre a Segunda Guerra Mundial, onde a brutalidade era a norma e a compaixão era vista como fraqueza. Mas os pracinhas brasileiros fizeram diferente, e os próprios inimigos reconheceram isso. Agora vamos para o depoimento que talvez seja o mais direto de todos. É de um soldado alemão chamado Ernest Miller, capturado no dia 2 de maio, literalmente no último dia de combate antes da rendição oficial. Ele tinha 19 anos, tinha sido convocado em 1944, mal tinha treinamento e estava apavorado.
Quando os brasileiros cercaram a posição dele, ele jogou a arma longe e levantou as mãos antes mesmo de receber ordem. Ele descreveu que um pracinha, que parecia ter a mesma idade que ele, chegou perto, olhou para ele e deu um tapinha no ombro dele. Não um tapa agressivo, mas um gesto de relaxa, acabou para você. Ernest disse que começou a chorar ali mesmo, não de medo, mas de alívio. Ele achava que ia morrer naquele dia e, em vez disso, estava sendo tratado como gente. Na entrevista com a Cruz Vermelha, Ernest disse uma frase que resume tudo. Eles nos trataram melhor do que nós tratávamos qualquer um. Ele estava falando de si mesmo, da máquina militar da qual fazia parte, do exército que cometeu atrocidades em toda a Europa. E ali estava ele, prisioneiro de um exército que veio de um país que a propaganda nazista nem considerava civilizado, sendo tratado com dignidade. Tem mais uma camada nessa história que precisa ser dita. Muitos desses prisioneiros alemães, depois da guerra, foram eventualmente liberados e voltaram para a Alemanha. Alguns escreveram sobre a experiência, outros deram entrevistas décadas depois. E a história que contavam era sempre a mesma. Os brasileiros eram diferentes. Não porque eram fracos, os pracinhas provaram em combate que não eram, mas porque conseguiram manter a humanidade num ambiente que normalmente destruía qualquer traço dela. Um veterano alemão chamado Friedrich Steiner, que foi capturado pela FEB e passou meses num campo de prisioneiros aliado na Itália antes de ser libertado, escreveu em 1970 um pequeno relato sobre a experiência. Ele descreveu que durante o tempo que esteve preso, os guardas brasileiros tratavam os prisioneiros com firmeza, mas sem crueldade. Ele disse que viu guardas compartilhando comida própria com prisioneiros que estavam doentes, que viu enfermeiros brasileiros cuidando de alemães feridos com o mesmo cuidado que cuidavam dos próprios. Ele terminou o relato dizendo que aquilo o fez questionar tudo o que tinha acreditado sobre superioridade racial, sobre quem eram os civilizados e quem eram os bárbaros. Isso não é revisionismo. Não é tentar pintar a FEB como perfeita ou sem falhas. Claro que houve momentos duros. Claro que houve combates brutais onde gente morreu dos dois lados. Guerra é guerra. Mas o que esses depoimentos mostram é que mesmo dentro do caos, mesmo dentro da violência inevitável do combate, os pracinhas conseguiram manter um padrão de comportamento que impressionou até os inimigos. E isso diz algo profundo sobre quem eram esses homens. A maioria dos pracinhas que foram para a Itália eram jovens, muitos pobres, muitos vinham de regiões rurais, muitos mal sabiam ler. Eles não eram uma elite militar treinada desde criança para a guerra. Eram brasileiros comuns que foram convocados, treinados às pressas, mandados para o outro lado do mundo para lutar numa guerra que mal entendiam completamente. E mesmo assim, quando tiveram poder absoluto sobre inimigos rendidos, quando poderiam ter descontado raiva, medo, perda de amigos, eles escolheram a decência. Parte disso vem de comando. O general Mascarenhas de Moraes era rígido quanto ao cumprimento das convenções de Genebra. Ele deixou claro em ordens diretas que prisioneiros deveriam ser tratados corretamente, que abusos não seriam tolerados. Mas comando só leva até certo ponto. No momento real, na trincheira, na estrada, quando um soldado está frente a frente com o inimigo que acabou de se render, a decisão é individual. E os pracinhas, vez após vez, tomaram a decisão certa. Os números finais são impressionantes por si só. Mais de 14 mil prisioneiros capturados em 19 dias. A 140ª Divisão de Infantaria Alemã inteira. Generais, coronéis, oficiais de todos os níveis,
soldados rasos, equipamento, documentos, tudo. Isso representou uma contribuição significativa para o esforço aliado final na Itália. Mas os depoimentos desses prisioneiros revelam algo maior que estatísticas militares. Revelam caráter. Quando você lê esses relatos, quando você vê as palavras que os próprios alemães usaram para descrever os pracinhas, palavras como respeito, humanidade, decência, você entende que a FEB deixou uma marca que vai muito além das batalhas vencidas. Eles mostraram que é possível lutar uma guerra e ainda assim manter a alma intacta, que é possível vencer sem se tornar monstro, que mesmo no meio do inferno, a escolha de ser humano ainda existe. E isso me leva de volta ao ponto inicial. Por que essa história não é contada? Por que quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial na escola, a gente aprende sobre Normandia, sobre Stalingrado, sobre Hiroshima, mas quase nada sobre os 14 mil prisioneiros capturados pelos brasileiros e o que eles disseram depois? Por que o testemunho dos próprios inimigos sobre o caráter dos nossos soldados fica escondido em arquivos que ninguém lê? Eu passei anos juntando esses relatos, cruzando documentos brasileiros com alemães, com relatórios da Cruz Vermelha, com entrevistas de veteranos dos dois lados. E quanto mais eu cavo, mais eu encontro evidências de que a história da FEB é muito maior e muito mais importante do que nos ensinaram. Não porque eles foram super-heróis ou porque foram perfeitos, mas porque foram extraordinariamente humanos no momento em que a humanidade era a coisa mais rara de se encontrar. Os depoimentos dos prisioneiros alemães são uma janela direta para isso. São testemunhos de quem estava do outro lado, de quem não tinha motivo nenhum para mentir ou exagerar a favor dos brasileiros. Pelo contrário, admitir que foram bem tratados por um exército que a propaganda nazista pintava como inferior era humilhante. Mas eles admitiram mesmo assim, porque a verdade era impossível de negar. Tem uma última coisa que eu quero te mostrar antes de fechar. É um trecho de um relatório escrito por um oficial da Cruz Vermelha chamado Jean-Pierre Duval, que estava na Itália durante a rendição alemã. Ele visitou vários campos de prisioneiros, entrevistou centenas de capturados de diferentes nacionalidades e fez anotações sobre o tratamento dado por cada exército aliado. Sobre os brasileiros, ele escreveu o seguinte: notável pela consistência do tratamento humano, ausência de relatos de abuso. Prisioneiros alemães expressam surpresa, em alguns casos vergonha, pelo nível de respeito recebido. Recomendo que esse padrão seja estudado e replicado. Recomendo que esse padrão seja estudado e replicado. Um oficial internacional, observando exércitos de dezenas de países, destacou os brasileiros como modelo de como tratar prisioneiros de guerra. E isso está enterrado em arquivos. Isso não está nos livros. Isso não é ensinado. Então, quando você ouve que a FEB foi irrelevante, que o Brasil mal participou da guerra, que os pracinhas não fizeram diferença, lembra desses 14 mil homens. Lembra do que eles disseram. Lembra que os próprios inimigos reconheceram algo especial naqueles soldados brasileiros. Lembra que num dos momentos mais escuros da história humana, os pracinhas mostraram luz. Essa é a história que precisa ser contada. Essa é a verdade que está documentada, arquivada, esperando para ser descoberta. E se você ficou tão impactado quanto eu com esses relatos, eu preciso te falar de uma coisa. Um vídeo como esse só arranha a superfície. A verdade completa, a imersão real nesses momentos, está no material que eu montei exatamente por causa dessa frustração de ver nossa história sendo ignorada. O Diários do Fronte tem mais de 50 páginas focadas no lado humano da FEB, nos detalhes que ninguém te conta,
baseado em fatos históricos e reconstruções narrativas que colocam você dentro desses momentos. E junto com ele, você ganha de bônus o dossiê Conhecimento Geral, mais 25 páginas cruciais sobre as alianças, o contexto maior, o xadrez político e militar, que explica por que esses homens estavam ali. São quase 80 páginas no total, por um valor simbólico, só para apoiar a pesquisa e continuar trazendo essas histórias para a luz. E se você quer o mergulho completo, definitivo, na mesma página você pode adicionar o Manual de Sobrevivência, que detalha o frio extremo, a logística impossível, a realidade brutal do dia a dia na guerra e também a visão dos inimigos, que aprofunda exatamente isso que acabamos de ver, a percepção alemã sobre os pracinhas, com mais relatos, mais contexto, mais verdade que foi escondida. O link está fixado no primeiro comentário. É só acessar, começar essa leitura e ajudar a não deixar nossa história morrer esquecida. Porque, no fim, essa não é só a história de 14 mil prisioneiros. É a história de quem nós somos, de onde viemos, do que nossos avós e bisavós fizeram quando foram testados da forma mais brutal possível. E eles passaram no teste. Os próprios inimigos confirmaram isso. Agora cabe a nós garantir que isso nunca seja esquecido.